Bom, e teve outro trecho importante, né, da participação do pastor Silas Malafaia, que fechou a manifestação ontem em São Paulo com o seu discurso, que chamou bastante atenção. E eu quero dividir contigo, ouvinte da Oliveira de Brasil. Aperta o play, edição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! Aí o pastor Silas Malafaia, eu até disse para o pastor ontem à noite, conversávamos pelo WhatsApp, eu disse, me deu munição, pastor, porque é uma defesa que eu faço aqui todos os dias, que essa turma frequenta o sistema, essa turma é o centrão cancerígeno, e aqui falo de Tarcísio, aqui falo de Caiado, aqui falo inclusive do próprio Zema, que, não, vou lançar minha candidatura, vai ser legal. Cadê o Caiado? Cadê o homem da direita? Tarcísio não diz que passou por um procedimento. Procedimento? Desculpas para não estar na Avenida Paulista, quem adora frequentar é o sistema. Os Kassab da vida, Olavo. Exatamente. E era hora. Existe, eu sempre enfatizo aqui, amigo ouvinte, duas palavras, dignidade e honra. Na ausência do Bolsonaro, no impedimento, na prisão que ele está vivendo nesse momento, na mordaça que ele vive nesse momento, era hora dos representantes, governadores da direita estarem presentes, por honra e por dignidade. Porque o candidato, nosso candidato não está lá, então vamos representá-los, vamos mostrar nossa força, vamos mostrar nossos elos fortalecidos numa corrente fortalecida. Agora, Malafaia fez uma fala, mas muito interessante. Foi muito boa a fala que dele. Nós não podemos perder nesse ponto. Cuidado com a eleição em 2026. Cuidado, amigo ouvinte, com o lobo em pele de ovelha. Cuidado, é lobo. Tem cheiro de lobo, tem dente de lobo. Age como lobo, não é ovelha. Não é ovelha. E lembra, amigo ouvinte, se nós não elegermos candidatos de direita, se nós não elegermos um Senado de direita, não há como prever o caminho que esse país tomará. Vamos abrir os nossos olhos. Nós temos um candidato hoje, e esse candidato chama Jair Bolsonaro. Walter, foi cirúrgico Malafaia. Esses aproveitadores que aí estão tentando dizer, não, posso ser uma alternativa, nós estamos aqui. Isso aí é o centrão, é os caçabão da vida, e não tem outra alternativa. Eu deixo claro, viu, Walter? Eleição ano que vem sem Bolsonaro é golpe, é fraude. Eleição sem Bolsonaro na urna é sinônimo de que perdemos a batalha. Walter. Olha, eu vou ter a ousadia apenas porque tu é um cara de um comportamento absolutamente retilíneo e fraterno. Há pouco aí tu deu um corte no João e teve a capacidade de humildemente, né? E eu digo humildemente porque todos nós temos que reconhecer que hoje no Brasil, a partir da tua voz, esse aqui é um dos espaços mais importantes da direita brasileira. Então, para no ar aí pedir desculpas para o João por ter atropelado, faz parte da tua natureza querida, da tua natureza fraterna, e apenas por isso, sabendo que tu é um cara justo, correto,
né, que busca ter a atitude mais perfeita possível. Apenas por isso eu vou brevemente discordar um pouco. E peço vênia a vocês. Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro é a nossa maior liderança. Essa dúvida eu não tenho nenhuma, e não tenho dúvida de que a eleição sem ele é um golpe. Não tenho dúvida disso. Agora, eu não gosto muito quando a gente... Eu tinha dito antes que eu não gostava de atacar os nossos, né? Eu acredito que esses nomes que estão aí, não quero gaguejar para falar, porque eu tenho muita convicção no que eu vou dizer. Eu gosto de todos eles. Estão do nosso lado. Eu não gosto dos que estão do lado de lá. Eu não gosto do Lindinho, eu não gosto da Glaze, eu não gosto do Zé Dirceu, eu não gosto desses outros, o Olavo. Eu não acho que os nossos aqui sejam um lobo em pele de cordeiro, não. Me perdoa, eu discordo disso. Acho que nesse aspecto, assim, nós não temos que estar disputando quem é mais cristão e quem é fariseu nessa história toda. Nós precisamos de aliados, nós precisamos de guerreiros, nós precisamos estar com um time coeso. Eu acredito, com respeito às divergências eventuais de vocês, mas não gosto quando as pessoas aqui no chat, por exemplo, ficam falando a respeito do caráter do Tarcísio. Para mim, ele deu inúmeras demonstrações de que ele é leal ao Bolsonaro, e mais do que isso, que ele é um gestor dos mais preparados. Continuo achando que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas acho que nós não podemos abrir mão desses outros, e acho que nós temos que reconhecer que eles são nossos guerreiros, estão do nosso lado, e que eu quero, me perdoem, a opinião minha, discordando, eu quero preservá-los. E faço um apelo para que a gente os preserve, né? Porque nós não podemos ter defecção nesse momento no nosso exército. Walter, é óbvio que vou respeitar a tua opinião, sem dúvida. A questão é que eu tenho mais medo daqueles que se fingem, que colocam numa posição de não, a gente está junto e estão rezando para o Bolsonaro estar preso para pegar a vaguinha. Só para você ter uma ideia, eu tive uma reunião tempos atrás em São Paulo com estrategistas, gente aí da alto escalão, que tem um cronograma já para o que vai acontecer com o Bolsonaro. Não, agora tem o julgamento, tem a prisão, aí ele vai... Só estão avaliando qual cenário, se vai ser preso num presídio, se vai ficar em casa, se vai ser domiciliar, se vai ter acesso a esse ou aquele, se não vai ter, enfim, favas contadas para cair no colo do Tarcísio à eleição. E o Tarcísio não se posiciona com relação a isso. Então, veja, Walter, eu respeito absolutamente a sua posição, só que eu não confio no Tarcísio. Eu não confio. E vou lhe dizer, o Lindinho eu sei o que pensa. A Glaze eu sei o que pensa. O Zé Dirceu, bandido. A gente sabe de tudo isso aí. Agora, o problema é dentro. Você está lidando com essa estrutura aerada, né, que pode a qualquer momento ruir, porque no meio disso tudo quem está torcendo para o jacaré no filme do Tarzan. Né? Tem quem está de olho na oportunidade de cair no colo uma eleição, que alinhou discurso até ali atrás, né? Com até quem faz parte desse sistema, para não perder o eleitorado da direita, porque vai ter que se posicionar à direita, senão não vai ter 50% dos votos. Então, assim, eu só me preocupo com aquele que está na estrutura, que faz de conta que entretanto está rezando para tudo dar errado, porque daí cai no colo dele. E eu já até avisei em casa, falei assim, se ano que vem Bolsonaro não estiver na urna, se ano que vem a gente ainda não contar com contagem pública dos votos, perdemos. É o sistema no poder. Então, viu, Walter, eu discordo só desse ponto, porque eu vejo que é uma estrutura aerada, né, cheia de pontos vulneráveis de quem está dentro do negócio, torcendo para que tudo dê errado, viu? Mas só para a gente compartilhar com o Brasil o seguinte raciocínio. O sistema tem um projeto. Esse projeto tornou o Bolsonaro inelegível e quer prender o Bolsonaro até o final do ano. Esse é o plano deles, né? Com relação a isso, nós concordamos. 2, eles estão com a faca e o queijo na mão. Talvez eles não tenham prendido agora, semana passada, o presidente Bolsonaro, quando impuseram essas medidas, porque eu estou imaginando lá numa conversa de coxinha, alguém deve ter dito o seguinte: tchê, usar uma expressão gaúcha aqui, daqui a 2, 3 meses ele vai estar preso, não tem por que a gente ter esse desgaste agora. Então não vamos prender, vamos botar a tornozeleira, vamos humilhá-lo, né? Tudo isso que está acontecendo. Vamos imaginar que eles consigam, porque eles têm o poder coercitivo, eles têm a espada na mão hoje, que eles consigam fazer isso, prender o presidente Bolsonaro e deixá-lo inelegível. Aí quem é que amanhã depois, Pitoli, vai conseguir aprovar uma anistia? Ou nós vamos manter o presidente Bolsonaro preso por
como eles querem por 40 anos. Será que é isso? Eu fico pensando nisso. Eu estou pensando o seguinte, se esses caras fizerem o que eles vão fazer, nós temos que ter um jeito de daqui a 2, 3 anos aprovar uma anistia que é aliás, o que o presidente Bolsonaro fez para o Daniel Silveira e para os outros, e que absurdamente o STF cancelou, que foi um indulto. Então amanhã depois, se eles fizerem, estou falando, se eles fizerem o que está programado, e eles prenderem o presidente Bolsonaro, condená-lo a 40 anos de cadeia, que é o que eles querem, amanhã depois um presidente tem que ter a capacidade de dar o indulto. E quando der um indulto e esses caras não quiserem, ele tem que ter capacidade de articular as forças para dizer o seguinte, bom, agora vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram lá atrás, porque eu estou articulado aqui. E nesse negócio nós vamos precisar, quer a gente goste ou não, da maioria política. E nesse contexto vai entrar o Centrão também. É apenas a reflexão que eu faço. Pois não, Lavo? No direito de família tem uma questão execrável chamada Pacto Corvina, né, que é o Pacto do Corvo. O Pacto do Corvo, ele trata da herança da pessoa viva. A pessoa não morreu, mas já estão discutindo, ó, isso fica comigo, aquilo fica com o fulano. E eu acho a discussão com opiniões diferentes maravilhosa. Sim, isso é engrandecedor. Enriquece, cresce. E isso é um ponto importante. Para mim, atitude e palavras, entre atitude e palavras, é evidente que impera a atitude. A palavra sem atitude é mentira. Então eu fico com a atitude. Enquanto se discute um pseudo, entre aspas, espólio político de Bolsonaro, eu defendo que é hora de uma união em torno de Bolsonaro. Esse é o ponto. Mas eu não duvido disso, Olavo. Não, eu não discordo disso. Nem coloquei que você discorda, meu amigo. Eu sei. Entendo que essa riqueza da discussão... Perdão, pode falar, desculpa. É que a nossa audiência aqui, eu estou vendo o seguinte, as pessoas me criticando. Eu, quando dizia lá atrás que os militares não iam intervir no processo, as pessoas ficavam bravas comigo. Não, mas eles não vão deixar o 9 subir a rampa. Eu digo, gente, não se iludam com isso. Não se iludam, não vai acontecer nada. Os caras não vão abrir mão dos confortos da vida deles, da estabilidade, sei lá de quantas outras coisas mais, de chegar às 7 da manhã no quartel, tá um cavalo encilhado, monta, sai ali, sai dali, vai tomar o café, depois vem para o gabinete, assina 3, 4 memorandos. Não vão abrir mão de tudo isso por aquilo que eles dizem, não sou eu que estou dizendo, por uma história de um bando de loucos que quer botar fogo no circo. Eles não vão fazer, as pessoas ficavam bravas comigo. Hoje eu encontro uns aí pela rua e dizem assim, pior é que tu tinha razão. Então, eu sei que às vezes a gente quer ouvir alguma coisa que seja mais palatável aos nossos sentimentos. Mas eu quero dizer que uma coisa é o wishful thinking, que a gente chama no inglês, né? Apenas aquele desejo. O meu desejo, e eu luto para isso, é que o presidente Bolsonaro esteja apto para concorrer. Agora, em ele não estando, eu tenho que ter o dever pragmático de pensar o seguinte, e o que nós vamos fazer no dia seguinte? O que nós temos condição de enfrentar isso daí? Pergunto para quem está aqui no chat. Então, se o senhor acha e a senhora que tem condição, por que não estou defendendo, mas apenas para fins de argumentação, não peguem armas então e vá para a rua para achar, se acha que pode derrotar isso que está nos oprimindo hoje? Porque nós não temos condição para isso, objetivamente. Então, assim, vamos continuar lutando pelo presidente Bolsonaro. Eu acho esse negócio do Pacto Corvino um negócio horroroso, não tenho dúvida disso, Olavo, mas não acho que seja o caso desses homens. Né? Eles estão no papel deles, no papel de fazer política. E se eventualmente acontecer alguma coisa, eu não tenho dúvida que vão estar disputando um desses aí para ser o candidato a presidente, do nosso lado, quer a gente goste ou não. Se o presidente, de novo digo, se o presidente Bolsonaro não tiver apto, Pitoli, vai estar disputando o Tarcísio, vai estar disputando o Caiado, vai estar disputando o Zema, quem sabe algum outro nome, o Nicolas ainda não tem condição, não tem idade para isso, né? Não sei qual é o outro nome. Em tudo dando errado, de novo, em tudo dando errado, a gente vai ter que pensar esse plano B, quer a gente goste, quer não. Compreendo. Perdemos. Perdemos. Se não for Bolsonaro, a gente se lascou. Eu só volto no ponto principal. Esses governadores deveriam ter estado presente ontem.
por uma questão de coerência, por uma Não tem questão nem coragem para falar fora Moraes. atitude. São uns bunda mole. Atitude e coerência. Então, quando não vão, não são coerentes. E, com imenso respeito, nós divergimos nesse ponto, e eu enalteço a divergência, porque nela há crescimento. Para mim, faltou coragem, e para mim, estão querendo discutir um espólio de alguém que ainda está vivo. E essa questão, Walter, e até me permita pensar dessa forma, porque o que acontece é o seguinte, se a gente imaginar que a gente vai precisar de um Tarcísio ou de um Caiado para pautar a anistia, a gente já perdeu, porque é o sistema dominando tudo, porque o Tarcísio é Kassab é sistema, quem manda nesse negócio todo é o sistema, que vai querer eleger Tarcísio, custe o que custar, o plano é esse, 70% dos votos no colo do cara, o cara não teve a coragem de participar do evento ontem, tem discurso controlado e aprovado por estes que aí estão, né, ajudando-o a chegar ali, porque vão prender o Bolsonaro, porque vão tirar o Bolsonaro do jogo. Ou seja, para mim, é a sujeira do sistema. Pedir anistia para quem compõe o sistema é mais ou menos assim, pode me ferrar, mas me ferra devagarinho, né? Pode fazer o que você quiser, porque eu já perdi mesmo. A gente vai dar anistia, mas não pode concorrer. A gente vai tirar o Bolsonaro da prisão, mas ele não pode ser presidente de novo. Diante de crimes que a gente sabe que o Bolsonaro não cometeu. E aí, eu sempre falo, né? A gente está discutindo coisa aqui que a gente não precisava estar discutindo, porque está tudo errado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Exato. Eu não tenho dúvida, do ponto de vista técnico do direito penal, que tem uma coisa que chama iter criminis, que é os atos preparatórios, a cogitação, isso nunca foi punível. Não é o Bolsonaro, na hora que ele poderia ter dito o seguinte, eu dou a ordem, chama os comandantes e dá a ordem. Aí os comandantes teriam dito o seguinte, olha, ele nos deu a ordem e nós não quisemos cumprir. Bom, aí teria um crime. Não existe crime. Né? Assim como não existe crime nas pessoas que estão presas hoje por golpe de Estado, porque é crime que a gente chama impossível. Eu não vou dar um golpe de Estado sem arma, mas eu estou chovendo no molhado aqui. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma. Aliás, esqueci um outro nome que é importante, está aqui no rol desses nomes, que estão do nosso lado, eu vou insistir com isso, gente. Vocês podem me chamar aqui de isentão, né? Quem me conhece sabe que não tem nada disso, eu sou um guerreiro, estou na linha de frente, mais do que isso. Eu sou a primeira vítima desse ativismo judicial porque eu estou caçado. Porque eu critiquei a bancada da extrema esquerda do PSOL. E a maior demonstração de que o nosso judiciário está todo tomado. Então eu sou um dos maiores interessados em reverter essa coisa toda. Então não me chamem de isentão, não me tenham por isentão e não me tenham por outra coisa que eu não sou. Se tiver que ir para a luta, eu vou estar na linha de frente como eu estou na linha de frente desse processo. Agora, eu quero defender os que estão do nosso lado contra, sim, uma espécie de histeria ou transe, né? O Ratinho também é um nome importante que eu queria lembrar. E não estou disputando, Pitoli, espólio do presidente nenhum, né? Porque eu acho que o presidente é o nosso líder. Eu só acho que se ele não tiver, Walter, pode ser até o Tiririca. Pode ser qualquer um. Se não for Bolsonaro, eu já disse em casa, se não for Bolsonaro, eu vou votar no Tiririca. Pode votar em qualquer um, perdemos, já foi. Né? Porque daí, que sentido faz? A gente vê um homem inelegível, um homem preso, que o sistema vence para tirá-lo da cadeia e, como prêmio de consolação, uma vida sem tornozeleira. Bom, vamos lá.